Olá, eu sou a Sara. Eu estou aqui acompanhando vocês na disciplina de Banco de Dados do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Nós já vimos em aulas anteriores que o SGBD possui uma série de módulos que vão garantir a execução das transações em relação à consistência que elas vão gerar para os dados no banco de dados. Nós vimos já alguns procedimentos relacionados às transações em si e ao controlador de concorrência. Agora nós vamos passar para a recuperação de falhas. Há um módulo que é especializado em recuperar o sistema quando falhas ocorrem. Então, esse módulo de recuperação de falhas, ele existe no SGBD porque ele precisa garantir a atomicidade e a durabilidade das transações. Lembrando que a atomicidade e a durabilidade são propriedades fundamentais da transação, são aquelas propriedades ACID que nós vimos em uma aula anterior. A atomicidade exige que a transação precise executar por completo ou nenhuma de suas ações podem ter efeito no banco. E a durabilidade diz que se a transação executou por completo e ela apresentou uma efetivação, mesmo que aconteçam falhas depois disso, aquilo que foi executado pela transação precisa, de alguma maneira, estar no banco de dados e nós vamos ver alguns procedimentos para que isso possa ocorrer. Esse recuperador de falhas, ele também é responsável por restaurar o banco de dados para um estado consistente depois que a falha ocorre. Então, ocorreu a falha, ele vai consultar as informações que ele possui para garantir a consistência. E quais são os tipos de falhas que são tratáveis? Nós temos falha de transação, queda de sistema e falha de disco. A falha de transação diz respeito a dois tipos de erros que podem acontecer: o erro lógico e o erro do sistema. O erro lógico é alguma situação adversa que ocorre dentro da transação. Alguma entrada de dados que não foi adequada, por exemplo, e faz com que aquele código tenha um problema e pare de executar. Então, é um erro que ocasiona uma falha na transação interna. E o erro de sistema é quando a transação está executando e ela precisa ser interrompida, ela para porque ocorre um problema no sistema como um todo. Então, não é um problema interno da transação, é um problema externo, mas que impede a transação de continuar. Quedas de sistema levam à perda do conteúdo volátil. Esse conteúdo volátil ele pode ser importante, então é preciso recuperar esse conteúdo a partir de informações que estão já garantidas no meio não volátil. E a falha de disco, que pode ser uma perda mais grave, uma perda do meio, do hardware onde estão os dados, ele pode ser recuperado a partir da construção de mecanismos de backup. Bom, então, os algoritmos que fazem recuperação de falhas, eles precisam de ser implementados, ser projetados em duas partes. A primeira diz respeito a uma série de ações que são executadas enquanto a transação está executando. Então, a transação está executando e uma série de informações são geradas e persistidas de alguma maneira para permitir que, se houver uma falha, algumas ações possam recuperar o estado do sistema. E a segunda parte diz respeito às ações que vão ser tomadas depois da falha. Então, houve uma falha e o sistema possui as informações que ele coletou durante a execução da transação, agora ele precisa, após a falha, fazer uso dessas informações de forma adequada para recuperar o sistema e garantir a atomicidade e a durabilidade das transações. Nos mecanismos que nós vamos estudar, nós precisamos de alguns conceitos que nós vamos ver no decorrer desta videoaula. Então, o primeiro conceito é o conceito de input e o conceito de input e o conceito de output. Na realidade, são dois conceitos, mas que estão relacionados. O input, ele tem a função de transferir um bloco físico que está no disco para a memória principal. E o output faz o contrário. Então, ele transfere um bloco que está em memória para o disco.
Este bloco que é transferido do disco para a memória e da memória para o disco é o bloco de dados que contém um item de dado que será usado pela transação. Então, se uma transação vai ler o item X, é preciso trazer do disco esse item. Então, vem um bloco completo, esse bloco fica na memória e a transação pode trabalhar com o item que ela precisa. E, novamente, operações que nós já vimos em outras ocasiões, a leitura de X e a escrita de X. A leitura de X, ela designa o valor do item X para a variável de programa local da transação que quer trabalhar com esse item. E a escrita de X designa o valor da variável que está localmente na área de memória de trabalho da transação e coloca esse item coloca esse valor no item de dado X no bloco de buffer. Então, percebam que aqui tem uma sutileza que influencia todo o entendimento do trabalho do SGBD. Na realidade, a leitura, a operação de leitura e a operação de escrita, elas não dizem respeito ao acesso aos dados no banco de dados. Na realidade, elas são sinais de que a transação quer um valor e que ela quer alterar este valor. Mas, na realidade, existem outras operações de input e output, que são as operações que fazem a comunicação entre memória e disco. Então, há aqui dois caminhos, né? Nós temos do disco para a memória com input e da memória para a variável da transação com a leitura. E depois o contrário, da variável da transação para o buffer do item de dados com a escrita e do buffer para o disco, onde está o banco de dados, com o output. Então, essa lógica está descrita aqui. A leitura ela é feita em duas partes, que é, se o bloco BX, no qual o item de dado X reside, não está em memória, então precisa de um input. A transação quer ler o X, ela olha lá no buffer, não tem input, precisa colocar. E depois que coloca, a transação consegue pegar esse dado e colocar na sua variável. E na escrita, se o bloco BX, no qual o item de dado X reside, já está na memória, ou o valor de X, se ele já está na memória, o valor de X da variável de programa pode ser colocado nele. Se esse item X, o bloco dele, não está na memória principal, então a transação está escrevendo na sua variável local, em memória também, e ela quer fazer a escrita de X no buffer. Para fazer isso, o bloco de dados que X está inserido precisa estar no buffer. Se não estiver, é chamada uma operação de input novamente, ou seja, do disco para a memória, para que essa transação possa colocar ali o valorzinho que ela criou. Então, percebam que tanto a operação de leitura quanto a operação de escrita podem exigir um input, uma transferência do banco de dados para o buffer. Mas nenhuma delas exige um output, que é quando, de fato, o buffer, que tem o valor das variáveis que podem ter sido alterados, vai para o disco para ficar persistido no banco de dados. Quando que realmente acontece essa escrita, essa saída do buffer para o banco de dados? Duas situações. Ou porque esse buffer está cheio e é preciso liberar espaço, então foram feitos vários inputs, vários blocos de dados vieram para a memória e precisa vir mais um, mas não tem espaço, então alguns precisam ser copiados de volta lá no banco de dados, precisa fazer o output para liberar o espaço. Ou porque o sistema deseja refletir as mudanças dos itens B sobre o disco. Em algum momento, mesmo que não haja necessidade de liberar espaço, todas as alterações que as transações fizeram nas variáveis e que estão na memória, nos buffers, precisam ir para o banco de dados para que seja persistido.
Nesses momentos, o sistema força um output. Nem sempre, isso aqui é importante a gente lembrar, nem sempre o output ocorre imediatamente depois de uma operação de escrita de transação. Então, a transação pode escrever, alterar dados, pode até sair do sistema e os dados que ela alterou ainda não foram para o banco de dados, estão no buffer. Outras transações já enxergam essa alteração, porque as outras transações leem do buffer, mas em algum momento isso precisa ir para o banco de dados. Se houver uma falha, se o sistema falhar antes de enviar essas saídas para o banco de dados, então o que a transação fez pode se perder. E aí nós perdemos a propriedade de durabilidade. Não queremos que isso aconteça, portanto os mecanismos vão tentar impedir que isso aconteça. Então vamos olhar aqui um exemplo de uma transação. É uma transação simples de leitura e escrita em 2 itens de dados. Então, os itens de dados começaram aqui com valores iniciais, a transação executou. Depois que a transação leu e escreveu o dado A, leu e escreveu o dado B, nesse momento, os valores novos para A e para B estão ainda no buffer. Então, o sistema precisa agora, de alguma forma, enviar esses dados que estão no buffer para o disco. O sistema, então, libera um output dos dados do bloco onde estão os dados, então do bloco de buffer A e do bloco de buffer B, para o banco de dados. E aí sim os valores já estão persistidos no banco de dados. Agora suponha essa situação. A transação executou, ela leu o dado A, retirou o valor 50, escreveu, alterou o dado A, a mesma coisa para o dado B. Os valores foram para o buffer e o sistema liberou a saída do buffer do dado A para o disco. Na sequência, houve uma queda de sistema. Não deu tempo de enviar para o disco o buffer que estava ao dado B. O que vai acontecer agora? Nós temos aqui um problema que é a transação, ela não tem as suas propriedades de atomicidade e durabilidade garantidas, porque embora ela tenha executado tudo, apenas a alteração que ela fez no dado A conseguiu ser salva no disco. A alteração do dado B não está salva no disco. Quando o sistema retornar, o banco de dados está no estado inconsistente. Então, o que pode ser feito? Uma possibilidade, que na realidade não vai funcionar bem, mas vamos discuti-la. Vamos reexecutar a transação TI. Será que posso reexecutar essa transação e tudo vai ficar bem? Não, porque agora quando eu ler o dado A novamente, eu vou ler o valor alterado pela execução anterior, mas quando eu ler o dado B, eu vou ler um valor que não foi alterado pela execução anterior. Então, eu estarei lendo novamente valores que estão inconsistentes. Então, não adianta reexecutar a transação. Ok, então não vamos reexecutar a transação. Nesse caso, não vamos reexecutar significa não vamos fazer nada. O banco de dados está inconsistente, precisamos de um procedimento que consiga evitar essa situação. Bom, então se a transação executou diversas alterações, diversas operações de saída de blocos de buffer precisam ir para o banco de dados, várias dessas operações precisam ser executadas. O objetivo é executar todas. Então, se a transação ela alterou dados que estão em blocos de buffer diferentes, eu preciso garantir que esses 2 blocos estejam, de alguma maneira, em condições de estar salvos no banco de dados. Como fazer isso? Então, olha só, o problema anterior ocorreu porque o banco de dados foi modificado sem a certeza de que a transação havia efetivado de fato. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Precisamos de um procedimento. Como nós vamos, então, garantir a atomicidade? É necessário, primeiro, antes de enviar o bloco de buffer e alterar o banco de dados, é necessário primeiro enviar informações
sobre as modificações para um meio estável. Então, vejam só, o SGBD, além dele ter que enviar os dados para o banco de dados, isso não é suficiente. Ele precisa, antes de enviar esses dados, ele precisa gravar informações em meio estável sobre o que aconteceu com esse dado. Então, é isso que a gente vai estudar agora, que são os famosos logs. O que é um log? É uma sequência de registro de log que compõe um arquivo no qual estão descritas as atividades realizadas com os dados dentro de um sistema de banco de dados. Então, tudo que as transações vão executando vai ficando registrado num arquivo de log, informações sobre a execução das transações. Bom, então vamos apenas agora ver algumas informações sobre este log antes de estudarmos os algoritmos em si na próxima aula. Então, o que nós temos que gravar nesse log? Um registro de log, ele descreve uma única operação, uma operação de escrita, com um dado, e ele possui os campos, o identificador da transação. Então, esse é o registro de log. Eu tenho que saber qual foi a transação que trabalhou com aquele dado. Outra coisa que eu preciso saber, qual é esse dado? Qual o dado? A transação trabalhou com o dado. Então, qual transação e qual é o dado? O que mais? Eu preciso saber o valor antigo dele e o valor novo dele. O valor 1, o valor 2. Então, nós temos aí registrado um registro, nós temos gravado nesse log um registro muito simples, que quase não ocupa espaço, que é de processamento muito rápido, porque as informações são muito simples, que diz qual transação alterou qual dado, qual era o valor antigo antes da alteração e qual o valor novo depois dessa alteração. E aí nós temos alguns outros registros que precisam estar no log, que vão nos ajudar a gerenciar as transações. Então, olha só, as informações que nós vimos algumas videoaulas atrás. Eu preciso gravar no log o início da transação. Então, a transação I começa. Então, quando ela começa, quando ela entra no sistema, vai um registro para o log. A transação I começa. Essa transação, então, começa a fazer as alterações dela. Vão entrando os registros de transação, dado, valor antigo, valor novo. Vários registros, todos que forem necessários. Depois, o que pode acontecer? Essa transação pode abortar. Então, se acontecer o aborto ou a falha da transação, precisa de um registro de falha no log. E precisamos também um ponto de controle, um checkpoint, que nós vamos ver na próxima aula também, que esse log pode crescer muito. Então, eu preciso de alguns checkpoints para que eu possa trabalhar com partes menores do log. A recuperação baseada em log, então, agora o SGBD precisa de um algoritmo que use todas essas informações que estão no log. Então, a recuperação baseada em log. Sempre que uma operação de escrita é realizada, é essencial que o registro de log equivalente seja criado antes que o banco de dados seja de fato modificado, antes daquele output. Assim, a inutilização de uma operação de escrita, que é o undo, que nós também já vimos numa aula anterior, pode ser realizada com a atribuição do valor velho do item para o item. E uma reexecução de uma operação de escrita, redo, ela pode ser implementada com o uso do valor novo. Então, vejam que, quando houver uma falha e precisarmos recuperar o sistema, não reexecutaremos as transações em si, mas nós faremos um procedimento que coloca valores nos itens de dados a partir dos registros de log, que, se for o valor velho, significa que eu estou voltando para um estado anterior à falha. Se for o valor novo, significa que eu estou colocando o valor novo, que foi criado pela transação também antes da falha, mas assumindo que essa transação deveria ser considerada finalizada.
Quando usar undo, quando usar redo, depende do procedimento que está sendo usado no momento para recuperar das falhas. Importante, o log deve estar num meio de armazenamento estável, que significa que eu preciso confiar no meio onde o log está, porque se eu perder o log, eu estou perdendo as informações que me permitem restaurar o meu banco de dados. O log contém o registro completo das atividades realizadas no banco de dados e por isso ele pode se tornar absurdamente grande e eu preciso de um mecanismo que me permita descartar algumas partes desse log sem correr o risco de perder informação importante. Quando todas as modificações que uma transação fez estão no log, aí eu tenho a propriedade de atomicidade garantida, porque a transação finalizou e tudo que ela fez está no log e o log está no armazenamento estável. Então, eu garanti a atomicidade da transação. E garanto também a durabilidade, porque se ela executou por completo e foi tudo para o log, então tudo que está no log vai me permitir, se houver falhas, recuperar o que a transação tinha feito. Ah, detalhe, se a transação executou apenas metade, por exemplo, tudo que ela fez também está no log. Mas está lá no log tanto o valor novo que ela criou, quanto o valor antigo que estava no banco de dados antes da transação começar. Então, a atomicidade também é garantida nesse sentido. Se ela executou até metade e na metade falhou, eu tenho no log informação suficiente para deixar o meu banco de dados no estado em que ele estava antes da transação começar, porque eu tenho os valores antigos dos dados lá nos meus registros de log. Bom, agora nós precisamos de um procedimento que use todas essas informações, é o que nós vamos ver na próxima videoaula. Com isso, nós finalizamos a primeira parte do nosso estudo sobre recuperação de falhas. Eu peço que vocês reflitam um pouco sobre esses conceitos antes de assistir à próxima videoaula.